Parte 3. Meus pais ignoraram o bullying brutal do meu irmão durante anos, por isso eu fui embora, mas agora eles querem se reconciliar depois que isso explodiu na cara deles. Para todos que perguntam como meus avós se sentem sobre meus pais quererem se reconectar comigo, eles não estão exatamente animados com isso. Ao longo dos anos, eles não têm falado muito com meus pais, especialmente depois de tudo que aconteceu quando me expulsaram e eu quis ir para a universidade. Desde então a relação entre eles tem sido tensa e na maioria das vezes, eles têm mantido distância. A única razão pela qual meus avós continuaram em contato com meus pais é porque às vezes eles precisam ajudar com Mark, seja cuidando dele ou se responsabilizando por ele quando meus pais precisam de assistência. Meus avós sabem exatamente como Mark é, e eles o viram em primeira mão, seu bullying, seu comportamento, e estão decepcionados com a forma como meus pais lidaram com tudo ao longo dos anos. Eles sempre me apoiaram, mas quando se trata de Mark, nunca foram cegos às suas ações nem as justificaram. Então agora que meus pais querem consertar as coisas e se reconectar comigo, meus avós deixaram claro que entendem minha hesitação. Eles me pediram para ter cuidado. Eles sabem o quanto meus pais me machucaram e não querem que eu me precipite em fazer algo que pode acabar sendo mais doloroso. Além disso, meus pais continuaram me mandando mensagens esta semana, eles estão insistindo muito para que eu considere dar a eles outra chance. Continuam enfatizando o quanto lamentam como as coisas foram entre nós e como perceberam que cometeram erros. Eu não respondi a nada disso. Atualização 3. Minhas suspeitas sobre meus pais se provaram verdadeiras. Hoje, finalmente aceitei fazer uma videochamada com eles, depois de semanas sendo solicitada. Quando finalmente os vi na tela, não pude deixar de notar como eles pareciam diferentes. Muito tempo havia se passado e suponho, muitas coisas aconteceram com eles também. Conversamos sobre suas vidas, como eles estavam e então contei um pouco sobre meu trabalho. Discutimos sobre meus avós e nos atualizamos sobre as pequenas coisas que aconteceram em nossa família. Nossa conversa pareceu quase normal, como se não tivesse passado tempo desde a última vez que os vi. Meus pais também se desculparam comigo novamente, eles pareciam quase desesperados em suas palavras, pedindo-me para visitá-los e prometendo que estiveram pensando em mim, mas naquele momento não consegui mais me conter. Perguntei diretamente por que agora, depois de tudo, se realmente tivessem sentido minha falta, não teriam tentado me contatar antes? Foi então que meus pais, quase relutantemente, começaram a revelar o verdadeiro motivo pelo qual haviam me procurado. Eles explicaram que estavam em extrema necessidade de ajuda financeira para cuidar do meu irmão, Mark. Meu pai me contou que ao longo dos anos, eles gastaram quase todas as suas economias para manter Mark o mais confortável possível. Os custos os deixaram sem dinheiro e agora com o processo legal pendente e a possível ajuda que ele precisaria para seus problemas de comportamento, eles estavam bastante apertados. Meu pai finalmente me pediu, quase implorando, se eu poderia começar a enviar-lhes algum dinheiro todo mês. Minha mãe interveio rapidamente, deixando claro que o dinheiro seria usado apenas para Mark, nada mais. Perguntei: sério? Vocês acham que eu simplesmente mandaria o dinheiro que tanto me custou ganhar para gastar com Mark? Eu estava lutando para conter minha raiva. Por mais que eles precisassem, como eu poderia ajudá-los com ele? Ele foi quem me intimidou todos aqueles anos. Ele foi quem fez da minha vida um inferno. Ele foi quem arruinou todas as comemorações de aniversário que já tive. Não fazia sentido e eu não conseguia deixar de lado os anos de dor. Não parei por aí. Toda a minha frustração e ressentimento acumulados durante anos explodiram. Eu disse aos meus pais que eles nunca me protegeram de Mark. Eles nunca me mostraram compaixão verdadeira quando se tratava dele. Em vez disso, eles só esperavam que eu seguisse o jogo, aceitasse sua narrativa e cuidasse dele como se tudo o que ele fizesse fosse algo que eu simplesmente devesse aceitar. Eu era uma criança. Eu disse. E precisava da proteção de vocês, mas vocês falharam comigo várias vezes. Sinalizei que embora Mark tenha, isso não significa que ele não deva ser responsabilizado por suas ações agora que é adulto. Eu culpo meus pais e deixei claro que se eles realmente tivessem conseguido a ajuda adequada para ele quando era mais jovem, talvez as coisas fossem diferentes hoje. Talvez ele tivesse se tornado uma pessoa melhor, talvez fosse um adulto funcional, mas eles não fizeram isso. Eles permitiram que ele se safasse tantas vezes que ele acabou sendo preso por assediar crianças pequenas. E agora? Continuei. Vocês estão me pedindo para intervir e ajudá-lo, como se eu não tivesse sido sua primeira vítima. Meus pais tentaram responder, mas eu disse que embora apreciasse suas desculpas, isso não significava que eu simplesmente perdoaria e esqueceria tudo o que aconteceu. Eles disseram que independentemente de eu poder ajudá-los financeiramente ou não, ainda queriam continuar trabalhando em nosso relacionamento. Minha mãe disse que desejava que ela e meu pai tivessem tomado decisões diferentes naquela época, mas que como não podiam mudar o passado, queriam compensar todo o dano. Eu não acredito que esses sejam pedidos de desculpas genuínos ou que eles realmente queiram consertar as coisas comigo. O momento em que decidiram fazer isso não poderia ser mais conveniente. Se eles tivessem voltado anos atrás, quando não precisavam de mim financeiramente, talvez eu tivesse acreditado neles. Agora, não há muito o que acreditar. Atualização 4. Desculpem por ter passado um mês desde minha última atualização. Meu irmão foi obrigado pelo tribunal a consultar um psiquiatra, o que suponho ser um passo na direção certa. Meus pais também tiveram que pagar uma multa porque Mark assediou aquelas crianças. Honestamente, pensei que a punição para meu irmão seria mais severa, mas acho que o juiz mostrou alguma indulgência, já que este foi o primeiro delito oficial de Mark. Além disso, alguns dos pais das crianças envolvidas solicitaram uma ordem de restrição contra meu irmão. Agora Mark é legalmente obrigado a ficar longe de todas aquelas crianças e se ele violar essa ordem, será preso. Em relação aos meus pais, desde aquela conversa em que me recusei a oferecer ajuda financeira, eles não voltaram a mencionar o assunto.
assunto. Não sei o que acontecerá com Mark e meus pais porque não temos nos falado, mas espero que com a ajuda que ele está recebendo, possa ter uma vida melhor. Honestamente, não tenho certeza de quanto tempo isso levará ou se isso vai acontecer. A única coisa que sei é que meus avós decidiram ajudar Mark pagando o psiquiatra, e se isso ajudar e o tornar uma pessoa melhor, melhor para todos. Atualização 5. Desculpem por não atualizar em quase 5 meses, mas não havia nada de interessante na minha vida para contar. Todos seguiram com suas vidas até mais ou menos um mês atrás. Meu irmão estava indo ao psiquiatra, segundo o que meu avô me contou, e aparentemente estava indo muito melhor, mas minha mãe, que não gostou da direção que o tratamento do meu irmão estava tomando, decidiu tirá-lo do tratamento. Isso incluía alguns medicamentos, até onde eu sei. Tudo porque ela não gostou que o humor dele tivesse mudado. Não sei qual era o humor dele enquanto ele estava recebendo ajuda, mas qualquer coisa era melhor do que seu antigo comportamento. Então, eles pararam de dar ajuda a ele e meu irmão voltou a ser o seu antigo eu, o valentão. Isso levou a assediar novamente as crianças da vizinhança e desta vez, ele foi preso. Ele não foi libertado sob fiança porque se o fizerem, ele voltará para a casa dos meus pais e possivelmente assediará as crianças da vizinhança novamente. Então ele terá que permanecer preso até que o julgamento aconteça. O juiz também ordenou que meus pais fossem multados, já que eles eram os responsáveis por garantir que meu irmão recebesse ajuda, o que era uma condição para evitar maiores consequências da primeira vez. Então agora é esperar para ver o que o juiz decide em relação ao meu irmão, já que ele não parece capaz de ser um membro funcional da sociedade se não receber tratamento, e meus pais aparentemente não estão dispostos a dar a ele. Vou aguardar os resultados do julgamento para atualizar, mas vocês sabem que eu devo uma atualização. Atualização 6. Não vou me desculpar desta vez com vocês, pelo tempo que passou entre as atualizações, já que desta vez eu precisava esperar o julgamento terminar, mas agora que terminou, quero contar o que aconteceu. O juiz disse que como meu irmão não é capaz de se integrar à sociedade de forma adequada e como meus pais não são capazes de se responsabilizar por ele, é necessário que ele seja internado em uma instituição psiquiátrica. Segundo meu avô, o que ele tem não é simplesmente mas algo mais complicado do que um transtorno de hiperatividade, por isso é tão grave que ele tem abandonado o tratamento. Meus pais também foram multados por essa situação, algo com o qual concordo plenamente, porque não gostaria que nenhuma criança passasse pelo que eu sofri quando ainda morava com meu irmão. Talvez nem todos concordem, mas acredito que meu irmão, no fim das contas, foi vítima dos meus pais, ou pelo menos da má criação que eles deram a ele. Ele sempre foi uma pessoa que precisou de ajuda e meus pais negaram isso a ele. Agora espero que ele esteja recebendo essa ajuda onde quer que esteja.